de sangue e pecado estão inextricavelmente ligados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte e que sem derramamento de sangue não há perdão. O derramamento de sangue é necessário para receber o perdão do pecado arrependido. Número 1. O sangue derramado no Éden. Antes de Adão se rebelar contra a palavra de Deus e cometer pecado, não havia morte no jardim do Éden. Devido ao pecado de Adão, ele ficou nu e sua alma estava morta. Deus pegou um animal e derramou seu sangue para cobrir sua vergonha. Ele fez roupas de pele e o vestiu. Deus pegou um animal, fez roupa de pele e vestiu Adão para mostrar que resolver o problema do pecado requer o derramamento de sangue. Aqueles que pecam devem pagar o salário de seus pecados para serem livres. Se alguém for condenado a 50 anos de prisão, ele deve passar 50 anos na prisão. E se for condenado à prisão perpétua, deve permanecer lá pelo resto da vida. Então todos os seres humanos já estão condenados à morte, não apenas prisão perpétua. É porque o salário do pecado é a morte. Portanto, ninguém pode pagar a dívida do pecado. Algumas religiões afirmam que os esforços ou atos humanos podem receber o perdão dos pecados. Mas é tão tolo. Os seres humanos nunca podem receber o perdão do pecado com os seus atos ou esforços. Não importa quanto bem possamos fazer, essa bondade não pode cobrir nosso pecado. Outras religiões podem tentar receber o perdão dos pecados realizando rituais religiosos, mas também é ridículo. Não podemos receber o perdão dos pecados por meio de rituais religiosos. Sem derramamento de sangue não há perdão. Assim, não há perdão do pecado sem o sacrifício pelo pecado. Número 2. A instituição do sacrifício do Antigo Testamento no Antigo Testamento. Deus concedeu graça para que seu povo venha a ele por meio de sacrifício. Se alguém vier diante de Deus com pecado, deve morrer. Para chegar diante de Deus, os humanos devem resolver o problema do pecado, mas o salário do pecado é a morte. Portanto, para receber o perdão dos pecados, devemos morrer, mas não pode ser assim. Então eles ofereciam ovelhas ou touros para dar o sacrifício de sangue. No Antigo Testamento, para receber o perdão dos pecados, eles ofereciam vários sacrifícios e o primeiro deles era uma oferta pelo pecado. Ofertas pelo pecado envolvem sacrificar um animal para ser perdoado pelo sangue do animal. Quando eles cometiam pecado contra a lei ou vontade de Deus, eles deviam oferecer uma oferta pelo pecado, senão eles seriam abandonados por Deus e julgados. Em seguida, havia a oferta pela culpa. A oferta pela culpa era oferecida quando alguém violava a lei em relação às coisas sagradas ou quando fazia mal ao próximo, e assim se resolveu principalmente o pecado cometido nas relações humanas. Quando a oferta pela culpa era dada, a pessoa também tinha que fazer restituição para o mal que ele fez ao seu próximo por coisas materiais. Em seguida, houve a oferta de comunhão, e esta foi oferecida depois que alguém fez reconciliação com Deus, através da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa. Eles abatiam um animal e ofereciam algumas partes a Deus, e compartilhavam o resto das partes com outras pessoas, e davam graças a Deus, e também se regozijavam juntos.
Nestes sacrifícios do Antigo Testamento, todos eles abateram animais para sacrificar com seu sangue. Da mesma forma, desde a queda de Adão e Eva, o pecado teve que ser purificado e coberto com sangue. No entanto, o sacrifício que envolve a captura de animais e derramamento de sangue, o problema do pecado do homem não pôde ser resolvido completamente. A Bíblia diz: mas esses sacrifícios são uma lembrança animal dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Hebreus 10, 3 e 4. Resolver o pecado através do sangue do animal é um método meramente temporário. Para resolver totalmente os pecados humanos arrependidos, não o sangue de um animal, mas um humano sem pecado deve morrer em seu lugar. No entanto, todos os seres humanos que nasceram como descendentes de Adão são pecadores. Então Deus enviou seu Filho Jesus, sem pecado, para morrer na cruz em nosso lugar. Número 3, o precioso sangue de Jesus. No entanto, hoje muitos cristãos não percebem que poder tem o sangue de Jesus na cruz. Se conhecermos o poder do sangue de Jesus e confiarmos nele, podemos viver uma vida vitoriosa todos os dias. Em primeiro lugar, podemos receber justiça com fé, confiando no precioso sangue de Jesus Cristo. Romanos 3, 24 diz: e são justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que vem por meio de Jesus Cristo. O que significa justificado? Muitos crentes sempre ouvem que somos justificados pela fé, mas não sabem que graça incrível é. Ser justificado significa que Deus nos reconhece como se nunca tivéssemos pecado em toda a nossa vida, uma vez que nos arrependemos. Ser justificado significa que Deus nos confia a qualificação de que podemos estar diante dele sem vergonha. Ser justificado significa que o diabo não pode nos acusar diante de Deus. Então, que graça surpreendente e maravilhosa é! Não podemos receber esta justiça com nossas obras. No entanto, quando confiamos no sangue de Jesus Cristo, Deus nos dá essa justificação. Mas esta justificação não foi dada sem um preço. O Filho de Deus, Jesus Cristo, teve que morrer como um sacrifício redentor na cruz para nos dar justificação, bem como fé e salvação. Todos os pecados são perdoados, somente quando o sacrifício correspondente deve ser oferecido com sangue. Portanto, sem o derramamento do sangue de Jesus, Deus não dará nenhuma graça de salvação. Quando Deus nos perdoa nosso pecado, ele não fecha os olhos para ele. Se um juiz ignora o pecado de alguém, se ele for um dos membros de sua família, o que os outros dizem sobre isso? Ele pode ser alvo de críticas enquanto as pessoas protestam. Você deve ir embora porque você não está qualificado para ser um juiz. Da mesma forma, Deus é um juiz justo. Então, ele não pode ignorar nosso pecado. Assim, para forçar nosso pecado, ele crucificou o seu único filho na cruz para liquidar o salário do nosso pecado. Quão maravilhosa é a sua graça! João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, todo aquele que crê em Jesus pode ser perdoado e tornar-se um filho de Deus e vir diante dele com ousadia. Certa vez, fiz várias cruzadas no Japão por ordem de Deus. Eu andei
pelas grandes cidades e cidades pequenas, para pregar o evangelho com seriedade, e ainda me lembro de um incidente decisivo. Quando fui a Gobi e preguei o evangelho, um chefe de Iazuca participou da cruzada. Ele era um homem muito rude e que tinha um soco perverso, e eu tinha ouvido que ele viria para perturbar a cruzada, e ele realmente apareceu. Naquela época, a cruzada do Japão geralmente não era muito grande, mesmo que se considerasse que muitas pessoas compareceriam, foram apenas algumas centenas, e naquele dia 200 pessoas compareceram. A multidão não era grande, mas pior do que isso, o chefe da Yakuza também veio. Então a atmosfera era mais obviamente feroz em uma pequena multidão. Eu pensei, oh meu Deus, estou apenas no lugar errado. Hoje uma cruzada será arruinada. Se aquele chefe Iazuca se levantar no meio da minha pregação e gritar e balançar os punhos, tudo terminará. Orei fervorosamente e preguei o evangelho. No início, aquele chefe da Yakuza cruzou os braços e se sentou em uma posição arrogante, mas descruzou os braços enquanto ouvia minha pregação e sentou-se ereto. Então, mais tarde, ele baixou a cabeça. Depois que terminei de pregar e convidei alguém que se arrependeria para se apresentar, o chefe da Yakuza se levantou e veio à frente. Eu não podia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Ele estava realmente avançando ou era falso? No entanto, quando o vi caminhar em minha direção, ele derramou lágrimas. Naquele dia, ele se arrependeu de seu pecado e aceitou Jesus, e visitou minha casa naquela noite. Ele ainda derramou lágrimas e disse: Pastor, quem diabos é você? Eu nunca me mexi em toda a minha vida, embora eu tenha cortado os dedos de outros. Além disso, eu realmente participei de sua cruzada para perturbá-la, mas a palavra de Deus entrou no meu coração como uma faca afiada para que eu não pudesse mais resistir, e gritei, apesar de pertencer ao mundo cruel da Yakuza. Ainda tenho de derramar lágrimas continuamente? Que magia você tem? Eu disse-lhe, não tenho magia, mas é por causa do amor de Jesus. Jesus te ama tanto que foi crucificado na cruz e derramou seu sangue, e o Espírito Santo trabalha para vós. Então ele disse, posso acreditar em Jesus? Eu tenho 6 esposas, incluindo a minha esposa original. Como pode um homem como eu acreditar em Jesus? Então eu respondi, podeis viver com a vossa esposa e libertar as outras 5 esposas. Depois ele diz, tenho de apoiar todas elas. Como posso fazer isso? Se der uma casa a cada uma delas, deixe-as livremente e confesse que acredita em Jesus e as guie até ao Senhor e as comprometa com Ele. Então o Senhor cuidará delas. Então ele libertou 5 esposas imediatamente e creu no poder do sangue de Jesus Cristo e foi totalmente transformado por Jesus e até acompanhou todas as cruzadas que tive no Japão desde então. Mais tarde, ele foi para o seminário e tornou-se pastor. Como Jesus se tornou um sacrifício redentor ao ser pregado na cruz e derramando sangue para liquidar nosso pecado arrependido, qualquer pecador pode se tornar justo se ele se arrepender de seu pecado e crer em Jesus e confiar
em seu sangue. E o sacrifício de Jesus não é temporário. Como o Deus eterno veio em carne humana, seu sacrifício de seu corpo torna-se um sacrifício eterno. Hebreus 10, do 11 ao 14 diz: dia após dia, todo sacerdote se levanta e cumpre seus deveres religiosos. Repetidas vezes, ele oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas quando esse sacerdote ofereceu para sempre um único sacrifício pelos pecados, sentou-se à direita de Deus. Desde aquele tempo, ele espera colocar seus inimigos por escabelo de seus pés, porque com um só sacrifício aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Portanto, a cruz de Jesus ainda é eficaz hoje. Por um sacrifício, ele nos fez perfeitos para sempre. Todos os nossos pecados no passado, presente e futuro são resolvidos à medida que nos arrependemos. Também podemos confiar no sangue de Jesus todos os dias. Portanto, sem a graça redentora de Jesus Cristo, não haverá esperança para nós. Hebreus 9:27 diz: assim como o homem está destinado a morrer uma vez e depois disso enfrentar o juízo. Sem a graça redentora de Jesus, seremos julgados por Deus e cairemos no sofrimento eterno que queima com fogo e enxofre. No entanto, hoje temos esperança porque Jesus está conosco. Mesmo que o vento sopre e chuva forte caia, e deslizamentos de terra e inundações oprimam nossas vidas, podemos ter esperança por causa de Jesus. Nós nos tornamos justos por causa do sangue de Jesus e nos tornamos sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, mesmo que o mundo inteiro nos abandone, não seremos desertos. Somos pressionados por todos os lados, mas não esmagados, perseguidos, mas não abandonados. O Espírito Santo que Deus envia agora está nos protegendo por 24 horas. Assim devemos dar graças a Deus, porque passamos a crer em Jesus. O que somos para que Deus nos escolhesse antes da fundação do mundo como seus filhos e nos dê a vida eterna? Tudo é inteiramente graça de Deus. Agora devemos dar graças ao Senhor e louvá-lo com todas as nossas vidas. Não importa a situação em que você esteja, não se esqueça de toda a graça que Deus lhe deu e dê graças a Ele e louve a Ele e pregue Jesus a todos que estiverem perto de você. Eu os abençoo em nome do Senhor. Em segundo lugar, podemos receber a cura das doenças de nossos corpos e corações, confiando no precioso sangue de Jesus Cristo. É porque Jesus não apenas nos perdoa nossos pecados, sendo pregado na cruz e derramando sangue, mas também cura nossas doenças. Isaías 53:3 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Portanto, quando confiamos no sangue de Jesus, podemos ser libertos de várias doenças que entram em nossas vidas devido ao pecado. Eu também estive fraco ao longo de minha vida e me curei da tuberculose. Meus pulmões e coração estavam tão fracos que quando eu viajei ao redor do mundo para pregar o evangelho, sofri muito. No entanto, sempre afirmei e confiei no sangue de Jesus. Assim, até agora eu posso estar diante de você e pregar a palavra de Deus. Pelas feridas de Jesus, somos curados.
então as doenças são ilegais. Portanto, não devemos nos comprometer com a doença, mas resistir a ela. Em terceiro lugar, podemos ir diante do trono de Deus, confiando no precioso sangue de Jesus e pedir a ajuda de Deus. Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque não temos sumo sacerdote que é incapaz de simpatizar com nossas fraquezas, mas temos um que foi tentado de todas as maneiras, assim como nós, mas sem pecado. Aproximemo-nos, pois, com confiança do trono da graça, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Jesus, que morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu e agora está sentado à direita do trono de Deus. Assim como Jesus nos perdoa nossos pecados como sumo sacerdote, podemos chegar diante de Deus com ousadia enquanto confiamos no sangue de Jesus. Que grande privilégio podermos estar diante de Deus! Quando não acreditávamos em Jesus, não podíamos vir diante de Deus. Mas agora confiamos no sangue de Jesus e vamos diante de Deus com confiança e pedimos graça para nos ajudar em nosso tempo de necessidade. Portanto, a oração não é para todos, mas um privilégio maravilhoso para os filhos de Deus. Querida congregação, devemos aprender a confiar no sangue de Jesus Cristo hoje e amanhã. Jesus nos libertou do pecado com o precioso sangue derramado na cruz. Além disso, com o poder do sangue precioso, ele nos dá uma vida de santidade e a plenitude do Espírito Santo, cura doenças, quebra maldições em nossa vida e nos dá a vida eterna e o céu. Portanto, devemos sempre confiar no precioso sangue de Jesus. Se você confiar no sangue de Jesus e orar, você será curado espiritual, fisicamente e receberá tudo o que você precisa. Aleluia! Eu ordeno, em nome de Jesus de Nazaré, você, demônio, que resiste ao nome de Jesus, vá embora! Você, nosso inimigo diabo, enquanto eu avanço cantando aleluia, você, diabo, seja destruído! Aleluia! 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 Como a cidade de Jericó foi destruída, todas as suas doenças devem ser destruídas. Você, diabo, vá embora! Não deixe nenhum rastro no mundo. Saia agora! Você está bem agora. Seja saudável. Aleluia! Graças a Deus. Eu oro em nome de Jesus. Amém.